Meu filho, salto. Foi no mercado? Uhum. Quando acabar a carga, você fala para mim que... Sumiu. Não, tô falando, sumiu o som. Tinha dado som, agora sumiu. Quando aparecer um TW, não sei o que lá. Aí. Da rua, né? Vem aqui. Aqui é de fora aqui. Deve ser da outra. É assim? Mas não tá vendo nada, não. Não, é assim não, acho que é. Tá ouvindo não? Mas eu finasse ele. Então agora eu posso ensinar. Mas não precisa mais. Aí. Helena, é isso aí? Não é professora, não tô ouvindo. Clica na outra. Clica aqui, ó. Não. Veja se você consegue me ouvir agora. Aí foi, hein, professora? Ô, moçada, todo mundo está me ouvindo? Aí foi, hein? Eu tô. Tá. Matheus, eu não sei o que tu quer falar, Matheus. Por que vocês... vocês estão com o microfone bloqueados, Lucas, Ana Cleide, vocês têm que destravar para poder falar alguma coisa. E eu não estou pegando vocês estão sem o vídeo ligado. Bom, vocês estão me vendo direitinho? Sim, professora. Beleza. Então, aqui eu queria fazer o seguinte. Eu mandei 2 materiais hoje para vocês. E primeiro é um pouquinho sobre essa estrutura de orçamento, que é o tema que a gente está abordando agora no segundo bimestre. E aí a ideia... Eu já mandei 2 vídeos curtinhos de 10 minutos para justamente vocês darem uma olhada à importância do orçamento, que é uma parte mais teórica, tá? E que vocês podem ouvir. Eu mandei também a parte do... eu mandei também para vocês hoje à tarde, agora à noite, inclusive, um pouquinho como se faz um orçamento, e também hoje à tarde eu mandei para vocês a parte do orçamento de vendas.
Então, o que eu acho que é mais importante para a gente estar conversando agora é simplesmente essa segunda remessa de slides que eu mandei para vocês, a questão da importância de como se estrutura um orçamento. E aí eu vou estar compartilhando com vocês a tela da apresentação. Deixa eu ver onde é que está. Bom, só um pouquinho que eu vou ter que... Aqui. Tá. Vocês estão enxergando? Tudo tranquilo? Bom, dessa apresentação aqui, que tem 15 slides, a parte mais importante que eu queria comentar com vocês é o processo do slide, o processo de elaboração de um orçamento. Só um segundo que tem gente esperando aqui. Então, vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou falando, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Alô? Sim. Ok, obrigado. Sim, professora. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Em linhas gerais, esse processo de elaboração, eu vou trabalhar com 3 fases. A primeira é a fase de previsão, a segunda é a fase de reprojetar em função de decisões de empresa, de volumes de venda, né? E a terceira fase é a fase do controle. São as partes mais importantes. A parte de previsão é onde a gente vai colocar no papel tudo aquilo que a empresa espera prever que vai acontecer nos próximos exercícios, tá? E nessa fase a gente trabalha um pouquinho as condições atuais da conjuntura econômica, política, controle de preços, estimativas de inflação, tá? A fase que eu vou estar desenhando cenários econômicos, o tamanho da variação do PIB, o tamanho do mercado, participação da empresa e tudo mais. Bom, o que todo mundo, todas as grandes empresas fazem isso no início do ano, tá? No final do ano até. E o que a gente percebe é que com essa pandemia, toda essa previsão orçamentária foi por água abaixo. E as empresas vão ter que rever esses processos aí que elas elaboraram. A reprojeção é com base nos dados orçados e submetidos a todos os setores da economia da empresa, que vão estar fazendo críticas e sugestões para acertar essas previsões, tá? É um processo que demora mais ou menos uns 2 meses. E o controle é a última etapa, quando eu verifico, né, se os objetivos previstos foram realmente realizados na medida que o orçamento está andando. Então, um pouquinho, esse slide, ele mostra quem são as pessoas, as áreas responsáveis que vão estar atuando na preparação das peças orçamentárias. Então, a primeira parte, que é a preparação, o início de tudo, é a diretoria com a parte de controladoria. Esses dois entes dentro são os que são os mais importantes, que vão estar definindo, dando os passos iniciais, né, para fazer o planejamento do orçamento. A diretoria, por que ela está envolvida? Porque ela vai pensar no planejamento estratégico da empresa. E eu tenho que definir qual é o plano estratégico para depois elaborar minhas peças orçamentárias. A segunda etapa, que é a aprovação inicial das peças, é para um comitê orçamentário, se a empresa tiver. Dependendo da empresa, não tem. É mais discutir
com diretoria e diretoria. No meu caso, lá no banco, quando eu trabalhava, a gente trabalhava muito mais. Vou trabalhar com o diretor comercial, vou ver o que ele acha, vou trabalhar com o financeiro, com o administrativo, e assim a gente trabalhava. Depois que foi elaborado esse pré-plano, eu vou mandar para as áreas responsáveis. E cada uma das áreas, tanto de vendas, como de produção, como de contratação de mão de obra e tudo mais, é que vai estar definindo como é que eles acham que o desempenho da área deles vai estar acontecendo ao longo do exercício. E quem é responsável por essa enviar e coletar de volta e transformar de novo dentro das peças orçamentárias é a controladoria. Esse retorno das peças com as sugestões, todas as áreas responsáveis e a revisão dos orçamentos recebidos vai vir ser trabalhado com a controladoria e o orçamento. Aí vão ser feitos ajustes e orientações em cima do que o comitê orçamentário e controladoria resolveram, e isso é devolvido para as áreas responsáveis. A penúltima, ou quase penúltima, a conclusão das peças fica por conta da controladoria, o orçamento geral e os demonstrativos contábeis fica por conta da controladoria também, né? E o controle orçamentário vai ficar também pela parte da controladoria. E o reporte de variações eu vou ter que acionar as áreas responsáveis para me explicar o porquê que não atingimos as metas ou os objetivos que estavam estipulados. Para a elaboração das premissas, que são super importantes para estar trabalhando a construção de uma peça orçamentária, eu preciso montar o cenário. E o cenário faz parte do planejamento estratégico da empresa, né? Que vão trabalhar com as informações do ambiente, macroambiente, macroeconomia, questão política, questão social. Tá? Eu vou ter que fazer uma análise mais precisa das variáveis que afetam os sistemas da empresa, tanto internamente como externamente, né, que são fundamentais. Então, quando a gente estava lá no final do ano, início do ano, estava se projetando, por exemplo, uma variação do dólar para as empresas exportadoras para o final do exercício de 2020 em torno de 4,50. Com essa bagunça que está com a pandemia e essa bagunça política, o que acontece? O dólar já bateu 4,80 hoje. Né? Então, tudo isso está afetando, né, as projeções que foram feitas lá atrás. Outra coisa que a gente vai ver é que eu vou ter que construir 3 cenários, um otimista, um mais provável e um pessimista. Né? Esses são os interessantes aí para estar trabalhando. Então, quais são as variáveis que vão estar na construção do meu cenário? Crescimento do PIB mundial, PIB de regiões, em função de se eu sou uma empresa exportadora, balança de pagamentos, reservas internacionais, déficit público, para ver se não tem problema, dívida interna, juros, inflação, taxa de desemprego, renda média anual, crescimento da empresa ou do setor, da economia. Né? Essas são algumas das variáveis que eu vou estar utilizando para analisar como eu estou e como eu pretendo, como vou chegar aonde eu quero. Tá? Depois dessas premissas, eu vou trabalhar o meu programa de produção. Eu vou projetar minhas vendas, mas eu preciso, além de projetar minhas vendas, eu preciso saber se eu tenho condições de produzir. Número de funcionários que eu vou ter que contratar ou não, se eu tenho o suficiente. Os encargos sociais e as horas extras máximas que eu admito pagar. Aumentos de salários. Aumento de lista de preços, se houver isso. Se ao longo do ano eu vou aumentar meus preços. Normalmente, por exemplo, a indústria do aço, todo mês de fevereiro, março, ela dá um aumento já nos seus preços, e o preço é em dólar e ela aumenta o preço. Isso já é divulgado, né, para todos isso já está previsto no orçamento da empresa.
Variação cambial, inflação, taxa de juros de empréstimos, no caso, se ela precisa buscar dinheiro para se financiar, para financiar os investimentos. Que tipo de investimentos ela vai precisar fazer, realizar para poder atingir essas metas, né? E, de novo, né, uma coisa que é super importante, que a gente viu aí no primeiro bimestre, é a política de contas a receber, estocagem e contas a pagar. Depois, Bom, para finalizar, o que eu acho que é importante aqui é justamente mostrar um pouquinho para vocês a lógica do plano estratégico de uma empresa e de orçamento, né? Então, o plano estratégico, eu vou fazer a leitura do ambiente interno e externo, vou fazer a construção de cenários naquilo que eu acho que é o mais interessante para acontecer com a empresa. As premissas orçamentárias, então, eu vou ver, bom, nós queremos crescer 10% de market share, que tipo de investimento eu vou precisar fazer para alcançar esses objetivos, vou ter que contratar mão de obra, vou abrir novas lojas se for uma empresa varejista, vou vender pela internet, vou lançar novas plataformas. Quer dizer, tudo isso eu tenho que estar colocando nas minhas premissas, que vai ser a parte do investimento necessário que eu vou ter que fazer. E aí eu vou trabalhar com o orçamento, com todas essas informações dentro do meu orçamento, e depois eu vou estar estruturando dentro da minha empresa um sistema de informação gerencial para mensurar, né, se a gente conseguiu atingir essas metas, esses objetivos. Bom, eu queria, com relação a essa primeira fase aqui desse PowerPoint, ver quais são as dúvidas que vocês têm com relação a essa apresentação. Eu não mandei vídeo gravado, mas, se for o caso, eu posso até depois estou mandando... Opa, tem gente que não está ouvindo nada. Não, está ouvindo sim. Ok. Quais são as dúvidas que vocês teriam com relação a essa apresentação? Ou eu posso dar sequência para a gente começar a trabalhar com a parte de projeção de vendas? Professora, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: com toda essa pandemia que estamos vivendo, algo tão inesperado, não só no Brasil como no mundo, será que não seria interessante as empresas, ao invés de fazer um novo planejamento agora, como ainda não se sabe até quando essa pandemia vai durar, será que não seria mais interessante as empresas aguardarem mais um pouco até as coisas realmente começarem a voltar à normalidade, ou a senhora acha que não? A senhora acha que é interessante desde já as empresas se replanejarem, caso seja necessário fazer um outro planejamento? Não, então, o que está acontecendo? Eu acompanho as ações que empresas que estão listadas na Bolsa. A maioria delas, no final do ano, quando estão apresentando os resultados do exercício anterior, aí, quando fechou 2019, houve a apresentação dos resultados. E aí, o que acontece? Eles, quando começou essa pandemia, a primeira coisa que eles soltaram foi um comunicado, um fato relevante para o mercado, dizendo o seguinte: não estaremos mais dando objetivos e metas para o exercício de 2020. Por quê? Porque nós não sabemos como vai ser a retomada da economia. Quais são os processos que os governos, né, estarão adotando para liberar justamente a economia. A gente está vendo, por exemplo, no Santa Catarina, desde a semana passada, algumas empresas, alguns setores, shopping, academia, esses setores e a indústria em geral já pode começar a voltar a trabalhar. Shopping e academia com 30% de público. Mas o resto já está trabalhando normal.
Tá? Então, aqui, o que está faltando aqui para São Paulo é justamente assim, indústria. Eu sei que a semana que vem já pode começar a trabalhar. Alguns setores não pararam. Eu acho que eu vou ter que cadastrar vocês de novo. Vou ter que mandar um outro acesso, porque daqui a pouco vai cair o nosso tempo de transmissão aqui, hein? Mas, então, só para terminar, o que está acontecendo? Alguns setores já estão começando a voltar. Outros simplesmente foram super rápidos, como a Arezzo, Magazine Luiza e Via Varejo, e essas empresas elas já estavam atuando no comércio online, vendas online, e simplesmente intensificaram isso. E hoje os vendedores dessas empresas, elas, além de vender online, elas estão trabalhando por WhatsApp, né? Empresas incorporadoras, é por WhatsApp, eu estou fechando contrato tudo por WhatsApp, venda, entendeu? Então, mudou o tipo de forma de comercialização. Eu acredito, elas só, simplesmente assim, elas vão rever esse guidance, as metas, com certeza, vão sofrer, algumas vão sofrer, mas não é nada muito fora do comum. Matheus, quer falar? Eu sei que você, Galaxy J5, como é teu nome? E tem o Galaxy J5 que quer fazer também alguma questão. Matheus, teu microfone está bloqueado. Você tem que desbloquear aí no teu vídeo. Não é aqui comigo isso. O Galaxy J5 também tem que desbloquear o microfone, senão eu não consigo ouvir a tua pergunta. Você que pediu para falar. Eu estou te vendo ao vivo, só que você tem que desbloquear. Isso, agora foi. Pode fazer a pergunta. Não, professora, eu apertei errado. Ah, tá bom. Então tá. Matheus. Quer fazer uma pergunta, Matheus? Professora, não. Eu tô com o áudio desativado porque o som da TV aqui pode atrapalhar a sua aula e os demais vão escutar tudo aqui. Não, tudo bem, mas é que tua mãozinha estava levantada aqui, por isso que eu queria saber se você... Ah, foi sem querer, desculpa. Tá bom. Então vamos lá, a gente está aprendendo, a gente vai sofrer um pouquinho, mas a gente chega lá. Beleza. Ok. Mais alguém com uma dúvida sobre essa parte de estruturação de um orçamento com as premissas e os cenários? Tranquilo? Podemos passar para outro assunto? Então, vamos lá. O segundo assunto que eu queria trabalhar com vocês segundo assunto que eu queria trabalhar com vocês é tá meio ruim isso aqui. Vamos lá. Eita, mas eu acho que vai cair, hein? É justamente a estrutura do planejamento orçamentário. Então, nós temos, basicamente, 3 grandes orçamentos, que é o orçamento operacional,
o orçamento de investimentos e de financiamentos e a projeção do orçamento de caixa, que é o final de tudo, tá? Então, que é o orçamento de caixa. Então, o orçamento operacional, basicamente ele equivale a uma demonstração de resultados da empresa, tá? As informações que ele contém vão evidenciar o lucro operacional da empresa. Então, eu estou projetando as vendas, os custos dos produtos, as despesas administrativas e comerciais, e ele é composto, esse orçamento operacional, de 4 peças: orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de compra de materiais e orçamento de despesas departamentais. Esse orçamento de despesas departamentais, ou centro de custos, vai incluir as despesas de cada um dos setores responsáveis, né, pelos gastos controlados, né? Consumo de matéria-prima indireto pelo centro de custo, despesa com mão de obra direta, despesa com mão de obra indireta, gastos gerais por centro de custo, depreciação por centro de custo, se houver, né? Já o orçamento de investimento, depois que eu fizer todas as minhas projeções de comercialização e de produção, eu vou ver o que eu preciso adquirir de materiais e equipamentos, aumentar minhas máquinas, meu imobilizado e os diferidos. Vou buscar também fontes de financiamento, né? Aonde eu vou buscar esse financiamento, como eu vou amortizar essas dívidas, né? Tudo isso tem que entrar nesse orçamento. Eu vou fazer um orçamento de despesas financeiras também, né? Para saber o quanto que o impacto que esses investimentos vão estar gerando de custos financeiros para a minha empresa. Tudo isso é responsabilidade do orçamento da controladoria, da tesouraria e do controller, nessa parte de orçamento e de financiamento. E, por fim, né, a gente vai ter a questão do controle de todas essas peças orçamentárias, que vai cair no caixa da empresa, né, que é o orçamento de caixa. E aí o orçamento de caixa, quem está cuidando disso é o controller e a tesouraria, não tem jeito, tem que ser. Tá? Então, para o orçamento de venda, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, eu tenho que identificar quais são os produtos que eu vou vender, as linhas de produtos. Qual é a versão, qual é o modelo, qual é a linha de produto que eu estou vendendo. É uma geladeira branca simples, é uma em aço inox top de linha, é uma que serve água gelada na porta, é uma que já tem televisão. Quer dizer, cada modelo tem um preço diferente, tem um público-alvo diferente, e então eu vou ter que montar orçamento, projeção de venda para cada um dos tipos de produtos que eu tenho. Identificar os mercados, vai ser mercado interno, mercado externo, que região eu vou vender isso? Quais são as filiais que eu tenho espalhadas por aí que poderiam estar fazendo, né? E hoje, cada vez mais, eu tenho que marketplace, eu ponho para vender, minha fábrica é lá em Santa Catarina, mas eu ponho para vender no marketplace aí da Magazine Luiza, da Via Varejo e de qualquer outra grande empresa, eles vão estar fazendo as vendas para mim. Eu só preciso ter todo o orçamento de logística, saber como é que eu vou entregar esse negócio. Né? Mas, hoje em dia, está muito mais fácil acessar esses mercados. Né? E a outra coisa é a determinação das quantidades, né, que eu vou querer vender. Depois, a gente precisa determinar o preço para cada um desses produtos e para cada um desses produtos. Né? Vender uma geladeira de aço inox para São Paulo, que tem uma renda média superior ao resto do Brasil, ok. Agora, se essa mesma geladeira eu for botar lá para o Amazonas ou Tocantins, por exemplo, eu não posso pedir o preço de São Paulo. Provavelmente eu não vou vender. Ou, se eu der o preço de São Paulo, eu vou ter que fazer financiamento em 48 meses. Senão o cara não vai
não vai comprar, né? Então, tudo isso faz parte, né, de políticas que eu preciso colocar dentro do meu orçamento. Justamente aqui, a incorporação de política de crédito. Como é que eu vou vender? Vender à vista, vender a prazo? Qual é o prazo que eu vou dar para o meu cliente? Ao longo do ano, via de regra, eu vou ter aumentos de salários, aumentos de preços em função, pode ser até em decorrência de aumento da matéria-prima. E eu vou repassar isso para os meus clientes. Então, eu tenho que ver se ocorrer aumento, né, quando que vai ser colocado isso no orçamento, para já conversar com os meus clientes, avisar para eles, olha, nossa política de aumento de preços da matéria dos nossos produtos é setembro, né? É agosto. Até lá a gente congela os preços, né? Ou, por exemplo, nesse caso agora da pandemia, a maioria das empresas quer vender e não vai aumentar preço de jeito nenhum. Então, elas vão começar, as indústrias estão começando a trabalhar e estão deixando o preço do jeito que está, mesmo incorporando, por exemplo, o aumento do preço do aço. Mas, em contrapartida, a gente teve uma queda brutal do preço do petróleo, né? E isso favorece aí a manutenção dos preços. Também, no caso de venda para mercado internacional, eu preciso determinar aí as taxas de conversão e o preço de venda para esse mercado, né? Eu vou vender em dólar, qual é o preço em dólar da minha mercadoria para esses caras, né? E isso tem que estar contemplado no meu orçamento. Depois, eu tenho que prestar atenção na sazonalidade mensal, tá, do meu produto. E aí um exemplo bastante fácil de vocês entenderem é o seguinte: biquíni. Biquíni eu vendo setembro, outubro, novembro para o comércio, e o comércio, a partir de novembro, vende até março para os clientes. A empresa que é a produtora de biquíni, ela tem essa sazonalidade. Então, no mês a partir de março, abril e maio, ela tem menos produção, ela vai estar com o pessoal de design para desenvolver novos modelos, coisas assim, mas a produção dela está limitada, né? Então, não adianta ela produzir, porque ela não tem para quem vender. Então, eu tenho que conhecer a sazonalidade do meu produto. Eu preciso ver também a inclusão de acessórios opcionais ou produtos complementares, né, que eu vou agregar ao meu produto. Então, por exemplo, um carro, ele pode ser o basicão lá, que custa 50 mil. Aí, não, mas os caras gostam de multimídia, eles gostam de roda de liga leve, outros gostam de banco de couro. Então, tudo isso são opcionais que o cliente final vai estar comprando e eu tenho que agregar no meu orçamento. Depois nós temos o quê? Nós temos a identificação de impostos, né, sobre a venda para esses produtos. Então, dependendo da região norte, nordeste tem um tipo de imposto, região sudeste tem outro tipo de imposto e por aí afora, né? A questão de carros, a IPVA são diferenciados, IPI, CMS, ISS. Então, tudo isso são questões que eu tenho que identificar. E também a questão dos créditos fiscais, né, para cada produto e para cada mercado. E uma coisa aqui também para complementar é a questão da projeção da inadimplência, né, no meu orçamento. Quanto dos meus clientes que compram a prazo vão deixar de me pagar? Bom, o orçamento de vendas é o ponto de partida para a execução do orçamento empresarial. E eu posso fazer 2 orçamentos. Um de longo prazo, que projeta lá vendas e investimentos para 5 anos, e um de curto prazo, que normalmente é 1 ano, né? Esses de longo prazo são muito mais para empresas, eu diria, como Petrobras, por exemplo, que tem um plano de investimento de 5 a 10 anos, um plano de investimento quinquenal, que ele revisita todo ano, para ver o que aconteceu no mercado e quais são as novas decisões estratégicas que eu vou estar adotando. Bom, a elaboração do plano de vendas, primeiro, eu preciso conhecer a relação com o plano estratégico, então tem que ter uma relação com o plano estratégico, né? Eu tenho que ter aprovado,
né, junto com a diretoria, esse plano seja coerente com a estratégia da empresa. Eu vou ter também a questão do suporte do marketing, que vai estar ajudando para avaliar justamente a participação, o market share, e a equipe de vendas, né, que vai estar participando. Bom, eu gostaria de saber se, por enquanto, como é que estamos por enquanto, tudo bem? Tá tudo tranquilo por enquanto, moçada? Tudo certo. Tranquilo, Professor, pronto. por enquanto. Ok, beleza. É que não caiu, eu não sei, já era para ter caído nossa apresentação. Mas já que não caiu, vamos continuar. Então, só para terminar, o que eu queria mostrar para vocês, que daí a gente já pode passar para trabalhar o exercício. Opa. Não, peraí. Então, para terminar, que é esse último slide, definindo as metas de vendas, né, o que vai ser projetado, o que vai ser as projeções, o método de projeção das vendas, eu tenho o seguinte: eu tenho dois tipos de método. Método baseado naquele que se diz, onde eu vou fazer um levantamento junto com a intenção dos clientes de comprar, levantamento sobre a opinião dos vendedores, eles que estão próximos ao cliente, sobre como está o mercado, a expectativa desses clientes. E uma outra coisa, eu posso pegar alguns consultores e eles emitirem também uma análise sobre o comportamento desse mercado nos próximos meses e anos. Né? Em cima disso, montar um orçamento. E o outro é o método baseado naquele do que nós já fizemos. Então, eu faço uma análise de regressão, posso ter uma análise de séries de tempo, variando função, tendência, ciclo e sazonalidade. Então, por exemplo, eu pego lá uma empresa, ela vendeu lá 1 bilhão o ano passado. E ela quer aumentar, por exemplo, para 1 bilhão e 200 esse ano. Né? Em função, não vamos crescer 20% ao ano, é isso que a gente estava fazendo nos últimos anos. Pura e simplesmente isso. E não analisando o comportamento de mercado. Tá? Então, o que é mais, na verdade, o que os gestores, de um modo geral, colocam, é que o comitê orçamentário ele tem que trabalhar muito mais próximo justamente do cliente, dos vendedores, e vai estar traduzindo isso mais para a realidade da empresa. Né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, para apresentar para vocês sobre o orçamento de venda. E esse orçamento, essa apresentação aqui especificamente, eu disponibilizei em vídeo também, que foi encaminhado para vocês. Então, estou aberta aí a perguntas e dúvidas que vocês tenham para estar pedindo explicações. Se não, eu passei para vocês hoje o exercício de projeções de vendas, que vai ser em quantidades, venda de sorvete São Paulo, Rio de Janeiro, e em quantidades e em valores monetários, e embutindo no meio do caminho, na sua projeção para 6 meses, aumento do preço dos produtos, tá? Que é um orçamento bastante tranquilo. Alguém tem dúvida? Alguém tem uma colocação que gostaria de estar fazendo? Boa noite, Acho que tá professora. tranquilo, professora. Só essa parte prática aí no material que a senhora enviou, a gente vai ter mais ou menos uma base, né, de como que a gente executa e tal. Sim, deixa eu mostrar aqui para vocês esse orçamento. Quem mais queria falar alguma coisa? Sou eu, Ana Cleide. Boa noite. Boa noite. Pode falar. A respeito desse material do orçamento de vendas, a gente não tem em PowerPoint. A senhora vai disponibilizar? Eu não mandei hoje?
Eu mandei no vídeo, não mandei? Tá no Google Classroom. Mandou o primeiro. Esse Não, hoje à tarde segundo eu mandei não também. vi. Não, Ah, tudo é? bem, eu vou, Eu vou eu acho que eu verificar. mandei também por e-mail. Tá, eu verifico. Obrigada. Tá, se você não receber, tu manda uma mensagem para mim ou no WhatsApp ou no Google Classroom, tá? Que daí eu mando de novo para vocês, tá bom? Ah, tá, ok, obrigada. No WhatsApp, eu encaminhei um e-mail que a senhora enviou, que está descrito como aula 2. Ah, esse é o de hoje, à tarde, que eu mandei, que é esse primeiro que a gente viu, a importância da estruturação do orçamento e a questão da controladoria e do comitê de orçamento serem os responsáveis pela elaboração do orçamento, estruturação do orçamento, tá? Mas eu mando de novo, isso aí é o de menos, tá? Vamos lá para o exercício, então, para mostrar para vocês um pouquinho. Esse exercício, tá? Ele é uma empresa que produz sorvete e ela tem dois tipos de sorvete, sorvete A e sorvete B. As vendas para São Paulo são 800 mil unidades do sorvete A e 200 do sorvete B, do sorvete A, e Rio de Janeiro 200, e o sorvete B, 600 mil para São Paulo e 100 no Rio de Janeiro. A ideia é a distribuição por mês, por estado, tá? De cada um dos sorvetes. Então, sorvete A, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, eu vendo isso para cada estado. E o sorvete B, eu vendo também para cada estado esse percentual aqui de vendas. O preço de venda do sorvete A é de R$ 3,00 e do sorvete B é de 2,5. Tá? E com base no cenário, está previsto o reajuste dos produtos 5% em março, 10% em maio e 4% em junho. Tá? Então, vocês vão ter que pegar esse precinho de R$ 3,00, multiplicar pela quantidade, né, vendida no mês de março, por exemplo, com o preço ajustado. E maio, 10% em cima do preço de março, reajustado sobre as vendas de maio. Vocês vão ter que calcular. Tá? E assim sucessivamente. E aí, no final, o que se espera? Se espera que você consiga projetar as vendas por mês e por estado em unidades, depois as mesmas vendas por mês, por estado em reais, então é quantidade vezes o preço, e depois fazer um resumo consolidado do primeiro semestre, distribuindo as vendas por trimestre em unidades e em reais por estado. Tá? Então, é um exercício assim, um pouquinho trabalhoso, mas bastante simples. E se fizer em Excel, em 3 palitos, vocês conseguem resolver isso daí. Professora, eu não estou conseguindo te ouvir. Está cortando. Está cortando? Então, deixa eu falar. Então, é um exercício bastante simples, né? De projeção de vendas, mês a mês, quantidade e faturamento que a empresa vai estar gerando. Tá? Com um consolidado depois no semestre. Melhorou? Alô? Melhorou. Agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Dúvidas sobre esse exercício? Como elaborar ele? Tá? Ele ficou claro? Vendas mês a mês para cada um dos estados em função dos percentuais aqui de sorvete que eu estou vendendo. Sorvete A. Professora, Sim.
nesses ajustes, eu vou no mês referente que ele menciona e coloco mais 5% em cima, aí depois mais 10%, mais 4%? Sim, só nos meses que estão aqui. Então, o que acontece? Vamos trabalhar uma coisa mais simples aqui. Ó. O preço do sorvete A é de R$3. O próximo aumento é só o mês de março. Então, janeiro, fevereiro, continua preço vezes quantidade, a mesma coisa. Quando chegar em março, tem um aumento de 5%. Então, eu vou pegar 3% e multiplicar por 1,05. Vai dar um outro valor. Vou chutar aí 3,25, tá? É chute. O que vai acontecer? Março, abril, eu vou trabalhar com esse mesmo preço, 3,25. Quando chegar em maio, vai ter um aumento de 10%. Então, eu vou dar 10% em cima de 3,25, que vai dar 3,58. Sei eu, estou chutando, tá? 3,58. Então, maio, eu vou trabalhar com esse preço. Junho, eu vou trabalhar com 4% sobre 3,58. Deu para entender? Sim, deu para entender. Ok. Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo, moçada? Tranquilo. Isso está muito bom, hein? Mas aí eu gostei bastante. Então, esse seria um exercício para vocês estarem tentando fazer. Se tiverem dúvidas, os canais de comunicação estão todos eles aí abertos, tá? E eu vou estar agendando uma reunião com vocês para quarta-feira, para a nossa aula de análise das demonstrações financeiras, perfeito? Porque eu gostaria esse último exercício que eu mandei para vocês, e talvez o penúltimo ali do APATUR, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa análise dos índices. Apesar de eu ter mandado algumas coisinhas lá por vídeo, como eu agora estou conseguindo me comunicar, vai ficar bem mais fácil a gente fazer essa aula por Zoom. Perfeito? Tá ótimo, Perfeito, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Por enquanto, pelo menos não. Professora, não é relacionado ao tema, mas é uma dúvida sobre a entrega das atividades. A gente recebeu um e-mail do AVA, aí eu vi que você subiu também as matérias lá. A gente continua entregando pelo Classroom ou tem que subir no AVA também? Então, o AVA, o que acontece? Nós tivemos uma instrução da faculdade para tudo aquilo que eu estou postando para vocês no Google Classroom e mandando por e-mail, eu estou postando no AVA. Porque eles queriam que justamente ter essa interação e ter a prova de que os alunos estão efetivamente estudando nessa época de reclusão social. Né? E eu acho que seria interessante, na verdade, sim, vocês vão devolver para mim no Google Classroom, que é muito mais rápido eu estar respondendo para vocês, né? Ou do meu e-mail, como vocês estão fazendo. E o AVA, eu acho que vocês vão ter que entrar e talvez de vez em quando postar alguma coisinha lá, entendeu? Entendi. Então é bom mandar para você pelo telefone para ser corrigido e aí quando já estiver tudo certo, sobe no AVA. É isso, eu acho que é uma boa ideia, tá bom? Beleza. Obrigado. Por nada, querido. Mais alguma informação que eu possa ajudar? Então, vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje e a gente marcamos, então, nosso próximo encontro para quarta-feira, exatamente no mesmo horário, 7 horas da noite. Eu vou estar passando à tarde já o link para vocês, para a gente estar conversando. Combinado? Fechou, professora. Fechou, meninos. Uma ótima semana para vocês. Até quarta-feira. Bom trabalho. Tchau. Obrigado, professora, também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos pela presença.